Agora sim, quero convidar os irmãos para ficarem em pé. Eu vou fazer uma leitura longa mesmo, porque tenho certeza que aqui no nosso meio tem pessoas que durante a semana não leram o número de versículos que vamos ler agora. Atos capítulo 16. Por vergonha sua, passaste a semana inteira, você não conseguiu ler pelo menos o número de versículos que vamos ler agora. Um pouco mais de 30. Abra sua Bíblia e mantenha sua Bíblia aberta em Atos capítulo 16. Semana passada começamos no versículo 36 do capítulo 15 e viajamos até o versículo 5 do capítulo 16. Falamos sobre o início da segunda viagem missionária. Hoje ainda o nosso contexto é da segunda viagem missionária. Homens de Deus, passando por várias localidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus e salvando vidas perdidas. Ok, vamos começar no versículo 6, Atos capítulo 16, versículos 6. E lá em 1 Coríntios 16, que nós lemos de 1 a 9, o versículo 9 fala de portas abertas. Eis que uma porta se me abriu. A porta aberta. Mas que havia muitos... Ei, já esqueceram. Havia muitos... Ih, só alguns que lembram. Não esqueça disso. A porta estava aberta, mas havia muitos adversários. E você vai observar que é semelhante do texto que nós vamos ler aqui. Tente lembrar as localidades. Lembra a geografia do capítulo 16 de 1 Coríntios, de 1 a 9, um pouquinho. E lembre também dessa pequena geografia que vamos encontrar aqui, neste livro aqui, para ver como Deus estava usando os seus servos, viajando quilômetros e quilômetros para anunciar o Evangelho. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Tróade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Tróade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade naquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação.
Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faças isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serás salvo. E serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao cárcere com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-nos de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos soltem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Amém? Amém. Podeis tomar os seus assentos. Vamos cantar aquele corinho. Assim como a corça. Assim como a corça suspira pelas águas, assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspiro minha alma, Espírito de Deus. Assim como a corça suspira
coração de cada um de nós nesta manhã. Ter sede de Deus, ter sede da palavra, com uma corça. Que seja esse o nosso desejo. Hoje nós estamos continuando com a segunda viagem missionária, a expansão do reino de Deus para a Europa. Lembrar praticamente o versículo-chave deste livro, que acaba sendo o esboço do livro de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, ou ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e confins da terra. Nós já fizemos essa viagem. O Evangelho em Jerusalém, o Evangelho na Judeia, e saltou para os inimigos, os samaritanos. E agora, gentios, confins da terra, estamos na Europa. O Evangelho chega à Europa. A expansão do Evangelho sob a direção do Espírito Santo é autenticada por milagres, trazendo salvação pela fé em meio a perseguições. A expansão do Evangelho sob a direção do Espírito Santo é autenticada por milagres, trazendo salvação pela fé em meio às perseguições. Do capítulo 16, versículo 6, ao capítulo 19, versículo 20, a mensagem soberana do reino é levada aos centros de cultura grega, e ali seu progresso encontra um desafio. Seu progresso é desafiado pelo judaísmo e pelo paganismo. Nesta secção do versículo 16, do capítulo 16, versículo 6 a 40, nós vemos 3 aberturas importantes para o progresso do Evangelho. As portas se abrem através de uma visão para pregar o Evangelho na Europa, lá na Macedônia. Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia. Deus abre as portas do cárcere. E Deus abre o coração do carcereiro e de sua família para encontrar a salvação. Do versículo 6 a 10, nós vamos encontrar exatamente este relato aqui, de como Deus está direcionando os seus obreiros, seus servos. Uma das ênfases deste livro é o Espírito Santo. O Espírito Santo fazendo a sua obra, usando suas testemunhas. Testemunhas, lembrando que é a palavra-chave do livro. A direção providencial do Espírito Santo dirige os esforços missionários para a região do Mar Egeu. Os missionários são impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na província da Ásia e dirige-se para Troade. Vejam o que Deus faz aqui. O homem faz os seus planos para a obra missionária, pensando que estava no centro da vontade de Deus, e o Espírito Santo diz que não. Não. Aqui não. Vocês não vão pregar o Evangelho aqui. Mas pregar o Evangelho não é coisa boa? Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, não é coisa boa. Vejam o que Deus está dizendo. Nem sempre o que nós pensamos que é vontade de Deus é vontade de Deus. Nem sempre o lugar onde pensamos que onde Deus nos enviou seja um lugar aprovado por Deus. Nem sempre. Acompanhem o que a Bíblia está nos dizendo aqui neste texto. Veja aqui. A palavra nos diz que
atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, pensando que também, já que aí não dá em Frígio-Gálata, não dá, vamos para a Bitínia. E Deus disse, não, Bitínia também não. Foram impedidos pelo Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus não os permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. É interessante isso. Os missionários são impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na província da Ásia. E em função disso, dirigem-se para Troade. Depois de visitar as igrejas que havia fundado, Paulo tentou, então, desbravar novos territórios. Agora vamos explorar novos territórios, rumo ao Oriente, para a Ásia Menor, a Bitínia. Mas o Senhor fechou as portas. Aqui Deus não abriu as portas. Deus é aquele que fecha e ninguém abre, é aquele que abre e ninguém fecha. Deus fechou a porta. A decisão de Paulo foi indeferida pelo Espírito Santo. Não. Pedido indeferido. Troade ficava a cerca de 240 quilômetros de Neápolis. Neápolis era o porto principal da cidade de Filipos. Isto é, Filipos ficava no interior, a 15 quilômetros de Neápolis. E tinha como seu porto principal Neápolis. Por isso mesmo, que Deus então dirige seus servos para uma cidade estratégica para alcançar a Europa. Os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. Os nossos pensamentos nem sempre coadunam com os pensamentos de Deus. A revelação da vontade de Deus vem por meio de uma visão em que um macedônio pede ajuda a Paulo, indicando assim o novo alvo de atividade missionária. Deus é quem mostra o lugar, Deus é quem mostra o caminho, Deus dá visão aos servos de Deus que estão em consonância com a sua vontade. Eles são sensíveis à voz do Espírito Santo. Paulo não reagiu, não se rebelou contra a vontade, ele não hesitou. Numa visão da noite apareceu um varão. A Bíblia não esclarece, não aclara quem era esse varão. Será que era Paulo, o médico, o doutor, o escritor do livro de Atos, que naquela altura se encontrava ali, na Macedônia? Será que é ele? A Bíblia não diz quem é. Mas a Bíblia nos diz claramente que um varão apareceu a Paulo em visão. E o varão rogava, por favor, por misericórdia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Que bênção! Quando almas sedentas clamam por luz, clamam por comida, clamam por evangelho, querem o pão da vida, passa a Macedônia e ajuda-nos. É o que nos diz a palavra de Deus. A Europa era o alvo seguinte da atividade missionária. Através de uma visão, os missionários são enviados para anunciar o Evangelho na Macedônia. Vejam só uma coisa interessante. Neste versículo 10, os verbos agora mudam. Não só os verbos, mas os pronomes, com certeza. É muito mais os pronomes. Começam a mudar.
Ele diz assim que quando ele teve essa visão, logo procuramos. O verbo mudou para o plural. Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Sabe quem está dizendo isso? O escritor do livro. Lá atrás vimos Paulo, Silas e Timóteo, fazendo parte dessa equipe que se dividiu com Barnabé. Agora aparece alguém dizendo: nós procuramos partir para a Macedônia. E acreditamos que Deus havia nos chamado. Ele próprio se inclui. Então, deste versículo 10 até praticamente o versículo 17, você vai notar que Paulo, na sua narração, ele se inclui. Ou seja, Lucas, na sua narração, ele se inclui. Não se refere apenas aos missionários, mas também ele está incluso nessa viagem, nessa empreitada evangelística, nessa empreitada missionária. E depois você vai notar que ele vai usar outra vez eles, Paulo e Silas, foram batidos, foram surrados, eles colocaram na cadeia, porque ele não foi. Ele não foi. Ele vai falando deles, mas aqui ele vai falar também dele próprio, fazendo parte desta caravana missionária. Então, Filipe, na verdade, era uma colônia romana que seguia todos os costumes de Roma. E a Bíblia nos diz claramente que Filipos era uma cidade importante. Era uma cidade estratégica. Lembrem-se daquilo que nós já falamos neste livro. Sempre é bom recordar. Deus manda seus servos abrir trabalhos em lugares estratégicos. Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, confins da terra, mas ele vai escolhendo cidades estratégicas. Não era só abrir trabalho por abrir. Era Deus dirigindo a sua obra, o Espírito Santo dirigindo até as localidades, onde deviam ir, onde não deviam ir. É o que estamos vendo aqui. Quando não é para lá, Deus diz: não, aí não, o caminho é este. Deus dirigindo a sua obra, Deus conduzindo a obra missionária, Deus conduzindo os seus obreiros. Como é bom quando pessoas que conhecem a Deus, e sobretudo pessoas que servem a Deus, que se colocam na liderança, têm condições de ouvir a voz de Deus, têm a visão de Deus, para onde o Senhor está os conduzindo. Do versículo 11 a 40. Do versículo 11 a 40. A pregação da mensagem do reino na Macedônia resulta na implantação de igrejas, a despeito da oposição econômica e religiosa. O ministério em Filipos resulta no estabelecimento de uma igreja depois de demonstrações de poder sobrenatural em meio a perseguições. O poder apostólico estava se manifestando. Um dos sinais do apostolado eram os milagres, para autenticar a mensagem que saía da boca dos apóstolos. Por isso que Paulo era um apóstolo, porque ele também foi usado por Deus para que milagres acontecessem através dele. Era um dos sinais do ministério apostólico. Sinais, milagres. O ministério em Filipos resulta no estabelecimento de uma igreja depois de demonstrações do poder sobrenatural em meio a perseguições. Veja do versículo 11 a 12. A equipe missionária começa seu ministério em Filipos, uma cidade estratégica da Macedônia. É o que diz: navegando de Troade, fomos, Lucas também, fomos em linha reta para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis.
De lá fomos para Filipos, colônia romana e cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. Paulo não tinha muita pressa. Não. Tinha que se pregar bem o Evangelho. Tinha que se ensinar bem a palavra. Fazer entender bem as pessoas. Ainda que fosse necessário ficar um dia, 2, ficava. E a Bíblia diz que ficamos alguns dias pregando o Evangelho. Uma coisa bem interessante. Depois desse versículo 13, diz que no dia seguinte, do versículo 13 a 15, encontramos a salvação de Lídia. Da religiosidade para a conversão genuína. A primeira oportunidade do ministério foi a proclamação do Evangelho a algumas mulheres piedosas, produzindo a primeira conversão na Europa. Uma mulher gentia se converte e ela ganha o título da primeira crente em toda a Europa. Não foi um homem, não. Foi uma mulher. A primeira crente da Europa chama-se Lídia. Uma mulher especial, comerciante, uma mulher temente a Deus. Mas a sua religiosidade não levaria para o céu. Deus estava trabalhando no coração dela. Deus estava preparando o coração dela. E Deus também estava dirigindo os seus servos. Estamos vendo como Deus trabalha no perdido e no pregador. É o que nós já vimos lá atrás. Cornélio sedento de ouvir uma mensagem salvadora, mesmo sendo um homem de oração, um homem que praticava boas obras, dava esmolas, um homem temente a Deus. E isso não lhe levaria para salvação nenhuma. Não era salvo. Aí Deus conectou os dois, Pedro e Cornélio. E a salvação veio para ele e para os seus que estavam com ele e que creram no Evangelho. Aqui também, Lídia, uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, uma mulher piedosa, uma mulher de boas obras, com certeza, mas que não tinha a salvação. Então Deus trabalha por meio de Paulo e vão exatamente ao encontro dessas mulheres no local de oração. Vejam só, foi tudo na reunião de oração. Foi preciso quebrar barreiras. Depois vou explicar por quê. Quebrar barreiras. Em vez de pregar o Evangelho para os homens iguais, vão pregar o Evangelho numa reunião das mulheres, à beira do rio. É exatamente o lugar que Deus dirigiu as mulheres. Lugar certo. Na reunião de oração, observem, na reunião de oração, à beira do rio, o Senhor abriu o coração de Lídia. Mas veja o comportamento de Lídia. Ela ouvia, nos ouviam. Então, essa mulher vendedora de púrpura, de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Ela com certeza ouvia atentamente ao que Paulo dizia. Ela foi salva, ela foi batizada e ainda rogou para que os missionários se hospedassem em sua casa. Era o início de uma nova igreja na Europa. Os de sua casa também ouviram a pregação do Evangelho e creram na palavra. E também foram batizados. Paulo mesmo, sabendo que foram chamados para aquele lugar,
Primeiro foram descansar. Depois de descansar, com certeza, Paulo oraram. E também planificaram o seu trabalho. Quais seriam os próximos passos a seguir? Não basta saber onde Deus deseja que trabalhemos, mas também devemos saber quando trabalhar e como trabalhar. Em Filipos não havia sinagoga, como em algumas outras localidades. Por isso que o único lugar onde Deus lhes dirigiu era exatamente na reunião de oração das mulheres à beira-mar. Porque Paulo tinha a estratégia de ir para as sinagogas, pregar o Evangelho. Mas é interessante que ali não havia sinagoga, porque para organizar uma sinagoga era necessário 10 homens. Havia já um certo machismo também. Só com 10 homens é que se organizava uma sinagoga. Não com 10 mulheres, só com 10 homens. E aí naquele lugar não tinha esta sinagoga. E Paulo acaba rompendo as barreiras aqui. Veja só que era proibido. De acordo com a tradição judaica, lembram? Quando Jesus foi encontrado a conversar com uma mulher samaritana, todos ficaram estupefatos. Não é possível. A mulher também disse, sendo tu judeu, falas comigo, sendo eu mulher e tal. Porque não era normal naquela época. Mas Paulo e a sua equipe foram exatamente ao encontro das mulheres. Só para você saber alguma coisa. De acordo com os rabinos, que eram os mestres judeus, era melhor que a lei fosse queimada, as palavras da lei fossem queimadas, do que entregá-las a uma mulher. Está entendendo? É melhor pegar nas palavras da lei e serem queimadas, jogá-las no fogo, do que entregá-las a uma mulher. A mulher não merece ouvir isso. Não está em condição de ouvir a lei de Deus. E os rabinos, eles tinham isso como tradição. Quer dizer, a mulher não precisa. O marido pode ir à igreja. Por isso estamos a dizer que a sinagoga só tem que ser 10 homens. Se a mulher vai, se não vai, o importante é que o marido já foi. É como que eles tinham sido desprezados até na religião, até nas questões de fé. Então, mas Paulo rompe essa barreira e vai ao encontro das mulheres pregar o Evangelho. Lídia era uma mulher de negócios bem sucedida. Era procedente de Tiatira. Estão a ver aqui, Tiatira não era Macedônia, não era Filipos. Ela era de Tiatira. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, você vai encontrar uma igreja de Tiatira, para você que já leu Apocalipse. Ela era de Tiatira. Essa localidade aqui era também muito importante. Era uma cidade famosa por sua tintura e púrpura. Faziam tecidos lindos, porque havia muita tintura ali. Pintavam terrenos, pintavam tecidos bonitos, e esses tecidos, então, essa mulher era comerciante, era uma empresária praticamente. Com certeza, era alguém que era representante da empresa ali na cidade de Filipos, onde ela morava. Paulo falou-lhe a palavra, isto é, teve uma conversa pessoal com ela. E, como sempre, Deus usa a sua palavra. Deus abre o coração através da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Deus abriu o coração. Se Deus não abrir o coração, as pessoas podem chegar à fé, mas é uma fé falsa. É uma fé apenas superficial. Até pode ser fé dos demônios. Mas as verdadeiras pessoas salvas, é Deus quem abre o coração delas, usando a palavra de Deus. Nós somos apenas o canal, instrumentos para levar a palavra. E quem abre o coração, quem converte o coração, é o próprio Deus. Ela ouviu atentamente a palavra de Deus
E é a palavra que conduz o pecador ao Salvador. Lá em João capítulo 5, é sempre bom olhar também para outros evangelhos. João capítulo 5, versículo 24, corrobora com essa ideia. João capítulo 5, versículo 24 diz o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso estava acontecendo na vida de Lídia e de sua família. Encontraríamos várias passagens corroborando com isso. Lá em Tessalonicenses também fala sobre isso, como Deus abre o coração e tudo mais. Mas vamos avançar. Do versículo 16, então Lídia é salva, e vejam que a fé chega até aos de sua casa, e o que acontece é que esta mulher também permite que os de sua casa ouçam o Evangelho, e também creem no Senhor Jesus, e a casa toda praticamente foi batizada. E uma coisa aconteceu, para quem crê de forma genuína. O irmão observou aqui? Tornou-se logo uma mulher hospitaleira. Ela disse: se sou digna, se vocês acreditam mesmo que eu também sou de Jesus, sou salva, sou uma crente, é a expressão que algumas pessoas usam. Se vocês acreditam que eu sou uma crente, então venham, se hospedem na minha casa. As boas obras, fruto da fé. Está vendo? Fruto da fé. Por isso não venha aqui enganar as pessoas, que eu tenho fé, mas não preciso fazer obras. Não, estás enganado, meu irmão. Está vendo, Lídia? Recém-convertida. Não esperou dias para fazer obras. Não. Deus, quando salva, salva mesmo. Não é preciso tempo para você entender as coisas. Não. Deus, quando salva, a sua visão de ver as coisas muda completamente. Vejam só. Está nos a ensinar que os verdadeiros crentes, salvos pelo sangue do Cordeiro, tornam-se servos. Passam a servir. Ela começou já a servir os líderes, servir os homens de Deus. Fruto da sua fé, da sua conversão. Vamos avançar. Do versículo 16 a 24. O exercício do poder apostólico para curar uma adivinhadora endemoniada leva Paulo e Silas à prisão por causa de interesses econômicos frustrados. O exercício do poder apostólico para curar uma adivinhadora endemoniada leva Paulo e Silas à prisão por causa de interesses econômicos frustrados. Veja a palavra. Aconteceu que quando fomos ao lugar de oração, também era exatamente ao lugar de oração. Quando iam para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, que adivinhando dava grandes lucros a seus senhores. Formaram uma empresa usando uma escrava. Essa pessoa era exatamente uma escrava, rendendo lucros para os seus senhores. Como acontece hoje na indústria do sexo, que pessoas são raptadas, são escravizadas, são escravas do sexo, mas quem recebe o dinheiro não é a própria pessoa usada. Quem recebe o dinheiro são os seus senhores, os seus patrões. E na adivinhação naquele tempo havia isso também. Essa pessoa era endemoniada, adivinhava o futuro das pessoas, a vida das pessoas, muitas coisas até davam certo, né? Por obra de Satanás mesmo, para confundir as pessoas. E eles ganhavam dinheiro com isso. Era isso que estava a acontecer. Mas
Esse texto nos mostra da escravatura para a liberdade. A libertação da endemoniada e a reação dos seus senhores. Primeiro, a cura da endemoniada, adivinhadora, precipita a crise. Quer dizer, já havia perseguição na pregação do Evangelho, mas agora parece que precipitou essa crise. Tudo isso aconteceu a caminho do lugar de oração, quando foi liberta esta moça pelo poder do nome de Jesus. Vejam as verdades teológicas que muitas vezes Satanás usa. E nós nos confundimos que é uma boa pregação. Esse é um pregador, esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus. O irmão está vendo a declaração dela? Estes homens, gritava sempre, todos os dias que eles passavam ali. É só para nos ajudar a entender que Paulo era homem de oração e a sua equipe, todos os dias, iam para esse lugar de oração. E quando iam para esse lugar de oração, aquela mulher sempre incomodava. Parecia ser boas palavras. Parecia que estava a testemunhar. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Que pregação, né? Nós poderíamos aplaudir de pé. Viva, viva, viva. Mas sim, senhor. Grande pregadora. Só que Satanás mesmo assim. Ele fala a verdade agora, em poucos minutos fala a mentira. Ele não conserva essa verdade, não vive essa verdade. E então Paulo depois ficou incomodado com isso, todos os dias. Ele disse, não, alguma coisa está errada. Veja a visão do homem de Deus, em discernir entre o que é o espírito maligno e o espírito divino. Aí o espírito maligno foi desmascarado. Em nome de Jesus Cristo, saia dela. Era a autoridade apostólica. Imediatamente, o espírito maligno a deixou. Mudou a vida dela. Foi transformada. Tornou-se uma nova pessoa. E a adivinhação acabou. O lucro também secou. Isso precipitou a reação dos seus senhores. Do lucro para o prejuízo. Veja aqui. Quando viram que a esperança do seu lucro, versículo 19, havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós romanos não nos são permitidos. Não é permitido acatar nem praticar esses costumes. Tudo inventado isso. As acusações trazidas contra os apóstolos são de origem religiosa, embora os motivos sejam econômicos. Mudaram a tese. Mudaram seus argumentos. O problema era econômico. Não era religioso. Não era. O problema é que o dinheiro acabou. Os senhores da jovem, reagindo ao prejuízo causado pela cura, acusam então os missionários de perturbadores. Esses têm perturbado a ordem. Eles foram torturados e depois colocados na prisão de alta segurança. Lembre-se, logo que almas perdidas são salvas, Satanás começa a colocar obstáculos na obra de Deus. Sempre que almas são salvas, Satanás começa a colocar obstáculos para a obra de Deus. Em Neemias estamos a estudar isso toda quarta-feira. É exatamente isso. Por isso preste muita atenção na sua vida. Do versículo 22 a 24, a justiça romana
contra a suposta conversão ilícita é apressada pela violência da multidão. Justiça por mãos próprias. O povo entra em tumulto e espanca os servos de Deus. Os apóstolos são açoitados antes de serem julgados, o que é ilícito. Eles foram açoitados antes de serem formalmente julgados. É o que aconteceu aqui. Irmãos, se o irmão parar um pouco, olha para o que estava acontecendo aqui. O preço de pregar o evangelho seriamente. Naquela época a vida não era muito fácil, não, muito difícil. O evangelho estava sendo pregado em meio às perseguições, em meio ao sofrimento. Como dizia Paulo em 14:22, nos importa entrar, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eles foram despidos. O irmão já imaginou numa praça pública, assim ao ar livre, assim na rua, ou num aglomerado de gente, de tirarem a roupa, ser despido, ser açoitado ou ser batido em plena praça pública? Já tentou imaginar que humilhação? Sabe por quê? Por causa de pregar Jesus. O nome de Jesus, que tem poder até para libertar os endemoniados e salvar os perdidos, como Lídia. Agora essa mulher endemoniada, essa jovem endemoniada, leva os servos de Deus a serem expostos em haste pública, expostos à vergonha, à ignomínia, à humilhação. Sabe de quem nos lembra? Jesus. Jesus foi despido e foi exposto em haste pública, sendo ele o Filho de Deus. E os discípulos entendiam. Por isso que lá atrás, onde nós saímos, disseram, afinal nós também saíram alegres, depois de uma boa surra, muitas chibatadas, saíram alegres. Poxa vida, que alegria, glória a Deus! Como é bom, afinal também nós somos dignos de sofrer por esse nome. Afinal também somos dignos. Se fosse nos dias de hoje, arrumavam as botas, reclamavam, e nunca mais, e para nunca mais. Acham que Deus só tem que ser aquele que lhes protege, que lhes coloca debaixo dos holofotes, famosos. Não. O Evangelho não é isso, não. O que ensina, não. O Evangelho está a nos mostrar a cruz, o sofrimento, o caminho da cruz. Mas esse caminho da cruz era o caminho próspero, o caminho da prosperidade, por meio do sofrimento. Prosperidade através do sofrimento. Sentiam-se felizes e alegres. Razão pela qual o mesmo Espírito reinava na vida desses apóstolos. Desses apóstolos. Veja só, os apóstolos são aprisionados sobre segurança máxima. O carcereiro foi orientado. Esses são altamente perigosos. Vigia-os milimetricamente. Não deixe escapar esses homens. E o que aconteceu? O homem pegou eles e os colocou no cárcere interior. Era a prisão de alta segurança. Segurança máxima que você possa imaginar. Ainda como se não bastasse, além de esta cela estar lá no interior, ainda lhes prenderam. Imagina só, lhes prenderam os braços, assim algemados, assim. O irmão já tentou imaginar, hoje já não existe, né? Algumas escolas existem. Mas eu lembro no passado,
Na escola havia muitos castigos. Um dos castigos, às vezes, é ficar assim. Está vendo, né? E ficas ali, os colegas ali a te rirem. E a professora aprender lição para amanhã não tornar mais a falhar. Se você não está a estudar, agora quando sair da escola, lá em casa você tem que estudar, não fazer tarefas. Senão você vai passar vergonha. Era colocado em arte pública na sala. Mas você em pouco tempo já não aguentas. E os homens foram colocados assim, nessa posição. Mas não é só. Havia um tronco. Muitos jovens não conhecem, até alguns adultos aqui não conhecem. Mas nós, pela graça de Deus, conhecemos o que é o tronco. No passado, os sobas, hoje que chamam de reis, lá nas aldeias, na sua embala, todos eles tinham instrumentos de tortura para fazer confessar o indivíduo, o suspeito, porque é suspeito. Não é que está comprovado que ele fez alguma coisa, mas o suspeito era submetido a esse tipo de tortura. Então havia o chamado tronco. E Paulo, naquele tempo, também havia esses troncos. Além dos braços, as mãos algemadas, os troncos também te põem numa posição, e era apertado, e era martelado, de maneira que a perna fica presa, as duas. Às vezes só a posição que te põe com pernas abertas assim. Não é preciso um dia, horas. Você via só os homens chorando, e muitos ficavam ali o dia inteiro. E é isso que aconteceu com eles. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Colocados ali, eles oravam e cantavam. Se fôssemos nós, era a reclamação. Ai, meu Deus, está doendo muito. Está doendo muito. Mas eles cantavam e oravam, e os outros presos lhes observavam atentamente. Como quem diz: o que estou a ver aqui é filme? Não estou a entender. Esse sofrimento todo, depois de apanhar uma surra, sem roupa, sim, mas não uma surra, ser chicoteado sem roupa. Porque a roupa ainda alivia um pouco, irmãos. É uma chicotada quando tem alguma roupa em cima, mas quando é exatamente na pele, o choque é maior. Mas cantavam e oravam. Cantavam e oravam. De carcereiro para crente servo. O estabelecimento da igreja em Filipos acontece à medida que Deus intervém soberanamente para vindicar publicamente os seus servos. O estabelecimento da igreja em Filipos acontece à medida em que Deus intervém soberanamente para defender publicamente os seus servos. Veja o que acontece de 25 a 39. Deus abre as portas da prisão, trazendo luz para a salvação do carcereiro e sua família. Do sofrimento para a cura. É interessante. O evangelho foi pregado em meio às dificuldades. A igreja em Filipos, lembra-se, quando você ler o livro de Filipenses, é a igreja aos Filipenses. É aqui onde ela nasce. Lídia, a igreja começa na casa dela. Filipe, carcereiro de Filipos. Não sei se era o diácono lá ou era quem, mas era um dos líderes aí. Porque é um dos homens, o primeiro homem que se converte. Temos a primeira mulher aí. A Lídia, depois então em seguida, vem esse homem, o carcereiro, que é salvo de uma maneira milagrosa, pelo poder de Deus. A conduta incomum dos prisioneiros e a violência do terremoto levam o carcereiro à salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele foi salvo de uma maneira milagrosa.
É interessante. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Enquanto os presos os escutavam, de repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. As correntes de todos se soltaram. É interessante. As correntes se soltaram. Quando estamos sofrendo, irmãos, não é fácil cantar louvores. Não é. Às vezes quando a gente lê isso parece ser uma coisa fácil. Não é. Não é fácil cantar louvores em meio da escuridão. Nem orar. Mas é Deus quem inspira canções de louvor durante a noite. Um dos livros que nos ajuda a isso é o livro de Jó. Jó capítulo 35, versículo 10, diz assim. Jó 35, versículo 10. Mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite? Onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite? É Deus quem inspira canções em meio ao sofrimento. Não é força nossa. É essa conexão que havia entre Paulo e Deus, Silas e Deus. Viviam no centro da vontade de Deus. Por isso que em meio ao sofrimento, o próprio Deus estava lá, dando encorajamento, dando força, dando ânimo, inspirando canções de louvor. Ainda podias encontrar isso no Salmo 42, versículo 8. Também fala exatamente sobre isso. Salmo 42, versículo 8. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. É Deus que faz esta obra. Nota, os outros presos poderiam ter tentado fugir. Não é? Mas não fugiram. Mas veja só, essa questão de orar e cantar. Onde é que tiraram isso? Já vimos aqui. É Deus que faz isso no coração do homem, do crente verdadeiro. A oração e louvor são realmente armas poderosas que Deus nos oferece para vencermos as batalhas da vida, para vencermos as adversidades, mesmo quando estamos encarcerados. A oração tem poder, o louvor tem poder. Isso me ajuda a voltar outra vez no Antigo Testamento, para ver como Deus operou no passado, através da oração e através do louvor. Eu quero lhe fazer lembrar o rei Josafá. Abra sua Bíblia lá no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Se tiver tempo, leia em casa para alimentar a sua alma, porque eu não vou conseguir ler todo o capítulo. Mas veja só, do versículo 5 a 7. Do versículo 5 a 7. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que estás nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. É uma oração do servo de Deus, e essa oração continua e continua. Por isso que eu disse, leia em casa, versículo 14,
Então o Espírito do Senhor veio do meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Quando estamos passando por situações difíceis, sofrendo em nome do Senhor, creiamos que a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Ele vai pelejar por nós. A história é grande, mas salte apenas para o versículo 22. Estou pulando porque eu gosto muito desse texto, é maravilhoso. Leia em casa, leia mesmo. Versículo 22. Quando começaram a cantar, veja, depois da oração tem um louvor. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do Monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Aleluia! Quando Deus opera, Ele pode usar as mesmas pessoas para se autodestruírem. O homem vai colher o que ele próprio semeou. Não vai precisar ninguém te destruir. Está entendendo? O teu pecado mesmo é que vai te destruir. Deus trabalha assim. Estão vendo aqui? Os inimigos. O próprio Deus usou o inimigo para eliminar os outros inimigos que deviam ser comparsas. Depois de destruir os inimigos de Israel, agora ele próprio se autodestrói. Cada um vira a espada contra o seu colega. O poder da oração e do louvor. Por isso Paulo sabia disso. Silas sabia disso. Que o sofrimento que podemos passar aqui não se pode comparar com a glória que há de vir. Vamos orar, vamos cantar louvor, porque Deus está aqui. Paulo tinha certeza que era Deus que o colocou ali, e Deus se permitiu, ele tinha um propósito maior. Os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Nós às vezes só estamos a ver mesmo aqui, eu às vezes fico tão triste. Irmãos com uma visão de porco, estou sempre a falar nisso. Visão de porco que só estão a ver os bens materiais daqui, só estão a ver a beleza daqui, só estão a ver o aqui e agora. Não estão a ver o invisível, não estão a ver. Oh, Deus, abre os olhos. Nós precisamos de ver, irmãos. Vejam essas riquezas. São pessoas que têm a visão de Deus, pessoas que oram, pessoas que cantam louvores a Deus de verdade, pessoas que conhecem a palavra. Hoje muitos de nós temos a visão de Eva, de Adão e Eva, do agora. É saboroso e bom, atraente às vistas, não é? Atraente às vistas, agradável ao paladar, e vamos satisfazer a nossa fome agora. E o futuro glorioso que Deus tem preparado? Ah, não, fica só. E muitos estamos nos perdendo assim. Esses homens tinham a certeza de que a vida só podia ser vivida fazendo missões. Valia apenas pregando o Evangelho só. O resto não tinha pressa. O resto era lixo. Ele mesmo disse isso. Paulo disse lá em Filipenses. E exatamente, né? A igreja que está a começar, quando eles querem para ele, diz, olha, você sabe, para mim, considero tudo lixo. Lixo. O importante era pregar o reino de Deus. É isso que aconteceu aqui.
o louvor. Versículo 35 a 39. Os outros presos observavam, né? Como eu dizia há pouco. Podiam ter fugido. Era uma brecha. Oh, graças a Deus. Eu que estava condenado à morte, pena de morte, agora as portas abriram, a cadeia está aberta, livre, o homem ficou sozinho. Vejam o poder de Deus como trabalha, né? Os outros presos, que não tinham nada a ver com Paulo, mas quando viram Paulo e Silas, homens de Deus, o milagre aconteceu, viram logo fugir. Não. Vamos ver o que vai acontecer. Ficaram ali, ninguém fugiu. Ninguém se mexeu. Era uma brecha, uma oportunidade, uma boa chance de se livrar das cadeias. Alguns com certeza eram criminosos, não sei. Mas todos ficaram ali. Do versículo 35 a 39. Aqui nós podemos ver a retribuição dos magistérios traz libertação aos apóstolos e segurança para a igreja nascente, da prisão para a liberdade. Os missionários maltratados e presos injustamente, sendo cidadãos romanos, só deixam a prisão depois do pedido de desculpas. Eles tinham que se retratar. Por isso, a retratação dos magistrados traz liberdade aos apóstolos e segurança para a igreja nascente, a igreja nova que estava surgindo ali. Os missionários foram maltratados e presos injustamente. E naquela altura, eles disseram assim: saiam em paz, podem ir. Paulo disse: nunca mais. Nós fomos açoitados publicamente, passamos a pior vergonha, e é crime açoitar um cidadão romano, sem culpa formada. Não vamos sair, não. Se fosse, não, mas não seria uma boa brecha agora, vamos sair? Não. Nós vamos preferir ficar aqui. Esse tipo de soltura não vai acontecer. Chame os magistrados, temos que conversar. Nós somos cidadãos romanos, tanto Silas como Paulo. Eles ficaram com medo, tiveram que pedir desculpas e suplicar para que eles deixassem a cidade. Por isso Paulo revela que, como cidadão romano, ele tem os seus direitos. Nós precisamos de conhecer os nossos direitos e reivindicá-los na hora própria como cidadãos. E Paulo tinha isso. Nós somos cidadãos romanos. Então Paulo e seus colaboradores desejavam deixar para trás um testemunho. Nós não podemos ser soltos como malfeitores. Senão, não só as pessoas, como a igreja nova, vai pensar que nós violamos a lei. Nós somos marginais. Nós temos que sair com dignidade. E o testemunho tem que ficar. Que esses são obreiros do Senhor, foram maltratados injustamente. Então foi isso que aconteceu, para que eles deixassem um testemunho sólido de integridade para a nova igreja em Filipos. E os apóstolos então partem de Filipos, depois de encorajarem a jovem igreja, e deixaram Lucas para cuidar dela. Lucas, o escritor do livro, ele fica algum tempo aqui para cuidar da nova igreja em Filipos. A expansão do Evangelho, sob a direção do Espírito Santo, é autenticada por milagres, trazendo salvação pela fé em meio a perseguições. Perseguição e humilhação por obedecer à vontade de Deus. É o que acontece para todos aqueles que procuram viver a vida cristã
de uma forma piedosa, que procuram levar o ministério da palavra com seriedade, com integridade. Esses versículos mostram que eles foram despidos, colocados em haste pública, perseguição e humilhação. Jesus também foi perseguido, Jesus foi humilhado por obedecer à vontade de Deus. Hoje surgem também perseguições e humilhações por causa de obedecer à vontade de Deus. Lá em Mateus, os evangelhos nos mostram, Mateus 27 sobretudo, mostra que Jesus também foi despido, foi colocado em haste pública. Temos várias pessoas que também aconteceu isso no passado, sofreram, foram humilhados. Elias também foi humilhado, passou por perseguições. Jeremias pregou o evangelho, chamou a atenção aos reis e ao povo de Israel. Pelo contrário, foi maltratado, colocado num poço cheio de lama, humilhado, torturado. Sem falar de Daniel, também por causa de viver piedosamente, passaram por sofrimentos, perseguições e torturas. E a palavra de Deus também nos mostra lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, que eu vou ler. 1 Pedro capítulo 2, versículos 19 a 21, diz o seguinte: pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter suportar sofrimento, se cometeis pecado, e se sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. E 2 Timóteo também diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. É o exemplo que Cristo nos deixou. Padecer por causa do Evangelho, seguindo o seu exemplo. Temos muitas lições nesse texto de Atos 16 a 40. Nem sempre as nossas intenções, as nossas escolhas, até mesmo escolhas missionárias, são da vontade de Deus e merecem sua aprovação. Nem sempre. Às vezes aquilo que achamos que é de Deus, o próprio Deus diz que não é. Servos que têm sua vida alinhada com a vontade de Deus são sensíveis à voz do Espírito Santo. Todo cristão em conexão com Deus, ele pode estar sensível à voz do Espírito para o guiar onde ele quer, para o guiar a fazer a sua vontade. Lembre na sua vida, sempre que você procura fazer o bem, o mal está presente. Logo que almas são salvas, Satanás começa a colocar obstáculos. Mas isso não nos leva a desistir. Pelo contrário, arregaçar as mangas e continuar. Sempre houve conflito entre dinheiro e ministério. Conflitos entre a fé cristã e o dinheiro, ainda na igreja hoje. O livro de Atos mostra-nos exatamente isso. Seus irmãos recordam, lá no capítulo 5 de Atos, versículo 1 a 11, um casal, imitando Barnabé, que vendeu sua propriedade e trouxe todo o dinheiro da propriedade para a igreja, aos pés dos apóstolos. Um casal também quis imitar. Venderam uma propriedade e retiveram metade. E ao invés de dizer que retiveram metade, chegaram diante da igreja e dizer que estão a dar 100%.
não 50. E em função disso, morreram os dois. O casal morreu. É o conflito entre a fé, entre o ministério e o dinheiro. Assim, nos dias de hoje, muitos também, se ainda não morreram fisicamente, como dizia o pastor Jeremias, oh Deus, por que o Senhor levou a minha esposa tão santa, tão boa, em vez de levar esses irmãos que nem dão dízimo nem nada, estão aí. Então, há sempre esse conflito hoje. Mas lembre-se, se você não morreu fisicamente, possivelmente já morreste espiritualmente. E estás a viver como os profetas falsos de Miqueias. Deus está no meio de nós. Não vai haver destruição, não vai haver cativeiro, não vai haver julgamento. Deus está comigo. É assim mesmo. Espera o fim que Deus vai trazer. Houve conflitos no dinheiro entre Simão o mágico, que quis comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro, para que aquele que também impusesse as mãos recebesse o Espírito Santo. Mas ele queria comprar com dinheiro. Não funciona. Não funciona. Aqui, esses negociantes que usavam uma pobre coitada, também houve conflito. Os apóstolos sofreram por causa disso, porque os lucros, os negócios caíram abaixo. Mais adiante os irmãos vão ver, no capítulo 19, os artífices do templo de Éfeso, do templo de Diana, a grande deusa. Aqueles artefatos que faziam para enganar as pessoas como amuletos. Com a fé, perderam o valor. As pessoas já não estavam a comprar porque se converteram. Passavam a crer no Deus verdadeiro. Também entrar em conflito. Tenha muito cuidado com o conflito entre a fé e o dinheiro. Entre o ministério e o dinheiro. Analise bem sua vida. Estou a falar sério. Não estou a brincar aqui, não. Cada domingo que eu estou aqui, eu não estou vindo aqui para divertir os irmãos. Não. Estou vindo aqui para pregar a palavra de Deus. Para ela ser vivida, ser obedecida. Mas Deus tem homens a quem devemos seguir. O exemplo de Paulo. Quando ele tinha condições, recebia ajuda da igreja. Quando não tinha condições, fazia tendas. Mas ele nunca foi pesado a ninguém. Ele foi um bom exemplo de como usar o dinheiro. Para que o dinheiro não nos use. Hoje temos muitos irmãos cristãos, membros da igreja, que estão a ser usados pelo dinheiro. Não estão a usar o dinheiro. O dinheiro tornou-se o Deus deles. Deus com letra minúscula. Tornou-se a idolatria. Precisamos de ter muito cuidado com as confissões falsas. Às vezes ouvimos boas declarações teológicas. Quem é que as está a proferir? Teve um encontro com Jesus? A vida dessa pessoa foi salva? Ou é apenas para nos divertir? Às vezes é um demônio que está por trás. Precisamos de ter sensibilidade espiritual. Será que nós estamos mesmo dispostos a ser humilhados? A sermos perseguidos? Sermos colocados em haste pública por causa do Evangelho? Ou ainda temos vergonha do Evangelho? Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Os apóstolos, depois dessa vergonha que passaram, pública, pensam que eles pararam. Depois, quando saíram dali,
ainda foram à casa da Lídia encorajar os irmãos que estavam ali reunidos. Encorajá-los. Para dizer que, olha, isso aqui que vocês estão vendo não é problema, não. Não é problema. Faz parte da vida cristã. Permaneçam firmes. E daí partiram para pregar o Evangelho. Não arrumaram as botas, não. Será que nós estamos dispostos a orar mesmo e até cantar louvores em qualquer circunstância? Em qualquer circunstância? Ou quando nos convém, oramos. Quando nos convém, cantamos. Aqui encontramos homens que nos ajudam a seguir o exemplo deles. Nas piores circunstâncias, nos piores momentos, reconheceram que o Deus dos antigos, o Deus da Bíblia, sempre operou por meio da oração e por meio do louvor. As grandes batalhas foram vencidas. Ou nós oramos assim: Senhor, condena os nossos algozes, mata eles, traga juízo. Às vezes é mais fácil amaldiçoar, né? Nessas alturas. Como as orações imprecatórias do Antigo Testamento. É comovente, irmãos, ver a atitude transformada do carcereiro, da Lídia também, ao lavar os ferimentos desses servos de Deus, que eram prisioneiros, que agora se tornaram seus irmãos em Cristo. Uma das evidências do verdadeiro arrependimento é o desejo motivado pelo amor de reparar e restaurar a comunhão com aqueles a quem fizemos mal. O carcereiro tinha feito mal a Paulo e a Silas. Mas porque ele se arrependeu, ele mostra isso na prática. Reparar os danos e restaurar a comunhão. Devemos não apenas lavar os pés uns dos outros, como Jesus nos ensinou lá em João capítulo 13, versículos 14 e 15, mas também limpar os ferimentos que causamos. O carcereiro estava fazendo isso. Mas uma coisa podemos observar. Levou-os à sua casa. Tornou-se um homem hospitaleiro. Os serviu. Uma boa refeição. Uma hospitalidade. Uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, depois que eles foram curados, foram tratados, comeram bem, deviam ter passado a noite ali na casa do carcereiro, ficaram já ali. Mas sabe o que aconteceu? Voltaram para a cadeia. Dar exemplo àqueles que ficaram lá, que nós só fomos para fazer curativo e nos alimentar. Mas voltamos. Irmãos, estão vendo quando Deus opera? Os milagres acontecem. Os irmãos sabem o que aconteceu dentro do milagre, mas um milagre. O terremoto não derrubou a casa. Não. Sacudiu os alicerces, mas a casa não caiu. Sacudiu o coração do carcereiro para aceitar Jesus. Soltou as algemas dos prisioneiros. Destruiu os troncos onde eles estavam presos. E ponto final não. E abriu as portas. Todas as portas abertas. É o milagre de Deus. É o milagre de Deus. O nosso Deus, quando opera, ninguém pode impedir. Ao rever este capítulo, observamos que a obra de Deus prossegue em meio a dificuldades e desafios. Às vezes os obreiros têm conflito entre si.
Mas às vezes os obreiros, às vezes, em outras ocasiões também, têm problemas que vêm de fora, não de dentro, mas de fora. Também é interessante notar que nem todo o pecador encontra-se com Cristo da mesma maneira. A forma como você foi salvo não é a mesma que eu fui salvo. Não é a mesma que o outro irmão foi salvo. Lídia, Deus abriu o coração lá na reunião de oração e aceitou Jesus. Vimos outros também lá como Cornélio. Pedro veio, pregou o evangelho, o Espírito Santo caiu e foram salvos. Mas o carcereiro, foi preciso um terremoto. Foi preciso um terremoto. Se converteu. Mas o que une a todos é que todos são crentes em Cristo Jesus. E todos se tornam irmãos em Cristo Jesus. Todos se encontram em Cristo da mesma maneira. O carcereiro suicida, porque ele queria se suicidar para filho de Deus. De suicida para filho de Deus. Queria se suicidar. Paulo disse: alto aí, não faça isso. A grande pergunta: que farei para ser salvo? E a grande resposta: não é crer na religião, crer em Paulo. Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A tua casa também, se crer, será salva. Essa é a grande resposta que continua até hoje para respondermos ao Evangelho. Esta foi a reação do carcereiro à mensagem que Deus trouxe para ele naquela noite. Pessoas diferentes tiveram experiências diferentes. Então, e lembrar, há aqueles que estão à espera também de serem alcançados. Há muitos à espera. Quem sabe eu e você somos os agentes para que a salvação chegue a essas pessoas. E se nós nos acovardarmos, aquela pessoa não será salva por minha causa, por tua causa. A pergunta que fica é: se então Paulo não fosse lá, eles seriam salvos de qualquer jeito? Não sei. Não sei. A verdade é que eu sei é que as pessoas são salvas pela pregação da palavra. E que a fé vem pelo ouvir a palavra. Como ouvirão, senão a quem pregue? Como? Eu e você estamos sendo desafiados para essa tarefa. E possivelmente você está aqui também, não crê no Senhor Jesus. A mensagem foi lançada. Você precisa reagir, como Lídia reagiu. Abriu o coração, porque estava atentamente ouvindo a palavra. O carcereiro também creu no Senhor Jesus. Fez uma pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Você já fez essa pergunta na tua vida? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Você precisa de fazer essa pergunta a você mesmo. E a resposta também está ali. Você já ouviu qual é a resposta? Crer no Senhor Jesus. Crer com teu coração. Se com teu coração creres, será salvo. Se com a tua boca confessar, não com a boca do outro, com a tua boca. Não crê com o coração do outro, com o teu próprio coração. Serás salvo. É tempo de você tomar uma decisão, uma atitude. Que Deus abençoe sua vida.